Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se aqui. É de graça, não paga nada. Domingo tem jogo contra o Flamengo. Se inscreve aqui, o jogo vou transmitir direto do Maracanã. Então clica aqui uma vez, pronto, tá inscrito. Deixa o like também e habilite o sino das notificações. Dá essa força pro canal. É o canal que mais cresce transmitindo os jogos do nosso Vasco, graças a Deus. E vamos com tudo, vamos para cima, torcida vascaína, porque é por vocês, é junto com vocês que isso tudo acontece, vem acontecendo e tudo mais. Bom, vamos lá. O Vasco vem com força máxima contra o Flamengo, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre esse suposto interesse do Vasco pelo ex-atacante do São Paulo, Brenner, e também sobre o Abel Braga, posição do Abel Braga no caso Lelê. Gente, essa situação do Lelê com o Fluminense e tal, talvez nem culpe o jogador, porque a vontade do jogador é realmente jogar num clube grande. Mas no futebol, nós sabemos que existem casos ridículos, casos muito escuros, muitas coisas feitas dentro de um quarto escuro, e o atleta ele acaba sendo vítima dessas situações. Ah, Eduardo, mas o jogador poderia bater o pé. Não vamos atacar o jogador. Ele poderia ser um bom reforço ou um mau reforço para o Vasco. Eu confesso que eu fiquei chateado pela maneira da condução. O Vasco foi firme, o Vasco foi correto, o Vasco fez a proposta, o Vasco estava pronto para pagar o empréstimo quando o Itaboraí Profut sacaneou ali o Vasco no apagar das luzes. E tem gente querendo defender esse tipo de ação, pelo amor de Deus. Aí eu paro. Aí nem comenta aqui embaixo. Porque a pessoa que defende negociação no escuro é porque gosta de coisa errada. Desculpa, mas essa aqui é a grande realidade. A posição do Abel foi muito clara. Foi muito dura. E eu gostei demais. Abel Braga. Ele deu a seguinte declaração: o Vasco desistiu porque o Vasco gosta de negociar com homens de palavras e esse cara, nem o empresário dele ou do Itaboraí Profut foram homens o suficiente para cumprir aquilo que foi dado à palavra várias e várias vezes. Esse tipo de jogador para nós não serve. Abel Braga. Olha, eles deram a palavra e o Abel não ia falar isso aqui à toa. Se uma coisa que tem no Abel Braga é essa veracidade, é essa questão ele passa sempre o positivo e ele passa sempre a verdade para o torcedor, para ser mais exato ainda com você aqui. Então, assim, matando essa situação, que o atleta, que o jogador, que o ser humano Lelê tenha muito sucesso na vida dele. Agora que ele fique atento, claro, com o tipo de pessoas que conduzem o futebol dele. Tá certo? Até porque no Vasco, a base do Vasco, tem vários outros jogadores que eu tenho certeza que, com todo respeito ao Lelê, vão acima do Lelê. Certeza. Olha que Marcos está arrebentando. Figueiredo está se recuperando. Egnaldo, tenho certeza do futebol dele. E até o Vinícius, que teve destaque no Ituano na temporada passada, e não é lembrado, sabe jogar muita bola. Eu acompanhei a base desse menino inteira, gente. Então, assim, dificilmente alguém vai contar a história. Bom, ontem saiu num portal a seguinte questão. Tá? Eu vou parabenizar aqui a Emanuele Ribeiro, do Globoesporte.com, porque ela tratou logo de matar essa situação, dizendo que o Vasco tinha interesse no atacante Brenner, ex-São Paulo, enfim, estava jogando nos Estados Unidos e tudo mais. Até um bom jogador o Brenner, né? Porque o Vasco teria prioridade na contratação, bananada e tal. A Emanuele Ribeiro foi lá embaixo e colocou: conversa fiada, mentira, não existe nada entre o Vasco e o Brenner. Emanuele apurou muito bem a situação, parabéns para ela, ela que merece os créditos, então não vou ficar aqui contando história para você. Então, aqui o reconhecimento e os créditos vai para Manu. Valeu, Manu, é isso. Então, Brenner e Vasco não tem nada. Se alguém colocar aí, ó, mentira, não tem nada entre Brenner e Vasco. Pode acontecer em algum momento? Como todos, até com Messi e o Cristiano Ronaldo em algum momento da história. Mas hoje, entre Vasco e Brenner, não tem nada, beleza? Vamos lá, a situação, gente, agora vamos falar do clássico, gente. O Flamengo perdeu ontem
mais um título, né? Disputar o terceiro título que eles disputam na temporada e eles perdem, né? Eduardo, pô, mas o que isso tem a ver com o clássico? Muita coisa. O Flamengo pode... Duas situações, vamos lá, vamos pensar aqui. O Flamengo pode ir mordido para cima do Vasco, tentando o resultado positivo a qualquer custo, porque vale para eles a Taça Guanabara, né? Eles podem, vamos ganhar então do Vasco para tentar amenizar a parada, né? Por outro lado, eles vão com a pressão lá em cima, vão muito pressionados. E o Maurício Barbieri tem que pegar isso a favor do Vasco. Ó, os caras vêm pressionados. Tem que ganhar do Vasco, o Vasco está numa crescente, o jogo vai ser difícil, vai ser complicado, mas nós somos o Vasco e é um clássico, né? O clássico dos milhões. Ingressos esgotados, a torcida do Vasco está comprando tudo. Então, assim, o Vasco está tentando liberar, até hoje, sabe, para inscrever os atletas Andrei Santos, Manuel Capasso e tirar do departamento médico. Na verdade, não é departamento médico, né? O Luca Orellano, ele está fazendo uma questão de reforço muscular, entendeu, gente? Isso é normal, isso não é normal, não. Isso é porque o jogador tinha mais força de uma perna do que na outra e tal. Isso é normal. E o Vasco vai com essa força máxima contra o Flamengo. Uma qualidade lá em cima, time completo, já com o Andrei Santos no meio campo ali, junto com o Rodrigo, junto com o Jair. Marlon Gomes também se recuperando da lesão para jogar o clássico, pelo menos ficar no banco de reservas ali. Então, assim, o Vasco, no caso do Capasso, o Vasco aguarda uma documentação da AFA, né? Para registrar o Manuel Capasso, né? A tempo antes do clássico, né? Então, assim, esse jogo e esses reforços aqui, vou repetir para você: Andrei Santos, Manuel Capasso, Luca Orellano, tem mais algum? Temos mais jogadores aí que precisam estar, né, no jogo aí, nesse jogo importante contra o Flamengo. Primeiro ponto: o Vasco precisa se manter no G4 e buscar a classificação que tem que ser contra o Flamengo. Eduardo, mas tem um Bangu. Não interessa, o jogo, a decisão do Vasco é contra o Flamengo. Né? Tem que continuar jogando desse jeito, tem que continuar indo pra cima, é decisão, os caras vêm pressionados e tem que usar isso em favor do Vasco, tô repetindo aqui. Estratégia de jogo. Olha, ontem, acompanhando, aqui fazendo um panorama, o jogo entre o Flamengo e o Del Valle, né? Você via nitidamente que o Flamengo tem problemas físicos, né? O jogo contra o Botafogo, eles colocaram os meninos correram. Ontem, em muitos momentos, o Independiente Del Valle conseguiu acelerar para cima do Flamengo com muita facilidade. Mas aí o Flamengo conseguiu lá no apagar das luzes um gol. É verdade. No apagar das luzes. Porque o time do Independiente é um time limitado. E não conseguiu matar o jogo. Essa é que é a grande realidade. Diferente do Vasco. O Vasco não tem um time limitado. A parte técnica do Vasco é muito alta. E outra coisa, a saúde do Vasco, a vontade dos jogadores do Vasco conta muito. Jogadores importantíssimos, vai ser os jogadores de ponta. O Flamengo sai muito, né? E o Vasco tem como jogar pelo meio e abrir pelas beiradas, construindo muitas jogadas. Lucas Piton, o Gabriel Peck de um lado, o Eric Marques, Alex Teixeira, essa bola chegando o tempo inteiro ali no Pedro Raul. Sei não, hein? Vai dar bom, dá para sonhar maneiro numa vitória, não vou dizer tranquila porque é um clássico, mas numa vitória gigantesca contra eles. Tá certo? Não porque eles perderam, nada disso. Porque é o Vasco, é o jeito que o Vasco vem jogando. Tá certo, galera? Então daqui a pouco eu volto com essas e outras informações sobre o nosso Vasco. Se liga, vamos esquecer os problemas, porque é semana do clássico mais importante da história do Vasco e deles também. A mesma pressão do lado de cá é a mesma do lado de lá. Então vamos ficar ligados, vamos esquecer coisa negativa, vamos apoiar agora, sabe, o nosso time o tempo inteiro, preparação física, vamos acompanhar o dia a dia do Vasco, porque o bicho vai pegar para cima do Flamengo domingo no Maracanã, eu tenho certeza disso. Você que ainda não é inscrito, não se esquece, se inscreve aqui embaixo, cola o dedo no like, vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas. Para não esquecer, mais um mês, né? Início de março aí, que Deus abençoe o mês de todos vocês aqui que acompanham o canal, que gostam do trabalho. Esse é o mês do meu aniversário também, então que o Vasco dê esse presente de aniversário aí para o Eduardo Ferrari. Ó, na maioria das vezes eu consegui receber do Vasco
essas vitórias sobre o Flamengo no mês de março. Então, mais uma, né? Que seja mais um presente de aniversário aqui pro Eduardo, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Agora sim, e saudações vascaínas, galera. Fui!